Irmão Damásio, a primeira pergunta vem do Kelvin Junqueira. Ele é de Santo André, São Paulo, e pergunta o seguinte: fico pensando que Jesus trouxe o amai-vos como eu vos amei há mais de 2000 anos e a gente até hoje não aprendeu a amar igual a ele. Por quê? Muito obrigado, meu irmão Kelvin, todos de Santo André. Esteja conosco na Igreja Ecumênica da Religião Divina. Aos sábados, às 16 horas, em Santo André, temos a Igreja Ecumênica pertinho de você. Bem, o filósofo e matemático alemão Leibniz, o irmão Paiva, nos seus livros, sempre coloca as palavras dele. Ele diz que a natureza não dá saltos, a gente não muda de uma hora para outra, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, com constância de propósito, com perseverança no bem. O amor do Cristo é o suprassumo do amor. Então a gente vai, de forma gradativa, à medida em que nós nos esforçamos pela vivência dos ensinamentos do Cristo, alcançando a vivência do novo mandamento. E isso se dá pelas leis, pela lei universal da reencarnação. Nenhum de nós é capaz, numa única vida, alcançar todo o suprassumo desse mandamento novo que o Cristo nos trouxe. É uma característica de um amor tão elevado que faz com que nós sejamos capazes de doar a nossa vida pelos nossos semelhantes. Mas antes de conseguirmos chegar a este ponto, nós podemos doar mais paciência, mais generosidade, mais bondade. E aí a gente viver de tal maneira que nós consigamos ter uma vida que expresse uma doação plena. Mas se a gente ainda não é capaz de fazer isto, a gente pode doar pouco do nosso tempo. No programa Comando da Esperança, quem assiste a mídia da Boa Vontade, você que está nos acompanhando pelo YouTube, sempre traz, por exemplo, espaços para falar das atividades da religião divina. São momentos, espaços que a gente pode se doar. Então a gente vai dando esses passos de evolução para que nós consigamos alcançar o suprassumo do amor. Sobre esse ponto, eu recorro à obra Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 3º volume, obra do escritor Paiva Neto. E ele vai nos dizer num dado momento, dentro do subtítulo, na página 229, o divino critério de igualdade. Ele diz assim, primeiro ele escreve o que está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículo 13. Diz assim, o Divino Mestre: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E aí vem o irmão Paiva. Essa é a lei da solidariedade espiritual humana e social, capaz de definitivamente reformar para melhor a humanidade. É instrumento poderoso quando o ente humano se despe do egoísmo animal e compreende que a felicidade depende do bem-estar dos seus semelhantes. Todos somos espiritualmente devedores uns dos outros. Só passaremos a ser credores, não agiotas, quando nos amarmos como Jesus nos amou. E o amor não cobra, o amor ama. E lá adiante, o autor desta obra diz assim: apesar de existirem diversos estágios de evolução espiritual determinados pela lei universal das vidas sucessivas, e justamente por isso, abre aspas, Deus não faz acepção de pessoas, fechar aspas, como lembrou o apóstolo Pedro no seu encontro com o centurião Cornélio. Cornélio era um gentio, não era tido como seguidor do cristianismo nascente, chamado Caminho. Prossegue o autor. Fica evidente também nesta passagem que para Deus não há judeus nem gentios. Isto é, somos todos iguais perante o Pai e Mãe Celestial, sendo dele seus filhos. Então, é pelo amor que se faz a igualdade na justiça divina. Todos temos o mesmo direito de atingir a plenitude da grandeza do Cristo. Observou, estimado irmão Kelvin? Todos temos esse direito com as pequenas atitudes, como Mahatma Gandhi teve e foi se aperfeiçoando no amor, como Madre Teresa teve, como Martin Luther King teve, como Alziro Zarur teve, como José de Paiva Neto tem, na vivência do amor, criando espaços para acolher, para instruir, para confortar.
nenhum desses seres são perfeitos no amor ainda, mas caminham nesta direção. Todos nós podemos dar passos para nos aperfeiçoarmos no amor ensinado por Jesus. E a gente fica feliz por isso, né? É verdade. Graças a Deus. É possível. É possível. E aqui tem uma outra pergunta, irmão Emerson Damasio. A pessoa preferiu não se identificar, que não tem problemas, né? Nós respeitamos. A gente respeita e até mesmo para que você continue mandando as suas dúvidas, mesmo nessa situação. Ela diz assim: eu não consigo ter uma convivência tranquila com a minha família. Moro com os meus pais e parece que não falamos o mesmo idioma. Eles não são abertos ao diálogo. Me desgasto muito emocionalmente e muitas vezes o primeiro sentimento que vem é a raiva, querer resolver as coisas do meu jeito. Como agir melhor nesse caso? A gente não tem a capacidade ou o poder de mudar as outras pessoas. Todos os seres têm um inviolável livre-arbítrio condicional, porque também a nossa liberdade de agir, ela tem um limite, porque se ferir o outro, a lei divina entra em vigor, tema que pode ser tratado em outro quadro, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Mas se a gente não tem o poder de mudar as outras pessoas e também não temos a capacidade de dizer e de afirmar que a nossa forma de pensar e agir é melhor do que a do nosso semelhante. Às vezes são pontos de vista diferentes. Mas se nós não podemos mudar as outras pessoas, nós podemos mudar o jeito de lidar com elas, de respeitá-las. E a primeira mudança que deve ocorrer é em nós. Jesus veio visivelmente pela primeira vez à Terra e encontrou um mundo que ainda temos resquícios daquelas atitudes horríveis de guerras, de confrontos, de passarem a perna uns nos outros, de enganar, de trair, de mentir. Tudo isso continua acontecendo, infelizmente. Mas, felizmente, muita gente aprendeu a mudar seu jeito de agir. E há uma página num livro que trata sobre a proclamação do novo mandamento de Jesus. Paiva Neto e esta proclamação, a do novo mandamento de Jesus, a saga heróica de Alziro Zaru na Terra. É a primeira publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista. E num dado momento, o fundador desta academia, o irmão Paiva Neto, nos traz na página 31 o título Novo Mandamento de Jesus, chave do êxito planetário. Ele diz assim, abrir aspas: o novo mandamento de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, é a chave para o êxito, é a chave para o supremo êxito da sociedade planetária. Isso, porém, observe aqui, minha irmã, você, meu irmão, a minha família não se entende, eles não compreendem, eles são assim, eles são assados. Não existe família perfeita. Mas observe o que o irmão Paiva Neto vai dizer. Isso, porém, quer dizer, o supremo êxito depende do esforço conjunto de seus componentes. O nosso também, não só de apontar o erro. Antes, porém, ou antes que todos, o bom pastor exemplificou, deixando-se até mesmo imolar na cruz por amor extremo à grande família humanidade. Ao seguir-lhe os passos, devemos constantemente rever nossas atitudes, ao invés de apontar o dedo para as atitudes dos semelhantes. De modo que não nos esqueçamos jamais que é desde pequeninas demonstrações de boa vontade que se fortalece o convívio entre pais e filhos, filhos e pais, também entre casais, familiares, amigos, comunidades e o mundo. Fechar aspas. Rever nossa forma de agir. Se a pessoa não me ouve, eu vou tentar ouvi-la, demonstrando respeito ao que ela pensa, ao que ela faz, tentando não julgar, tentando não condenar, tentando não criar um conceito pré-concebido. Não, fulana é assim. Às vezes a gente age dessa forma, né? A gente rotula as pessoas. Jesus, ele foi ao suprassumo do sacrifício, ele doou a sua vida. Será que nós não podemos doar um pouquinho de paciência, do ouvir, do tentar compreender por que fulano pensa ou age assim?
Talvez a pessoa tenha um motivo. Estabelecer um diálogo quer dizer o que você gostaria, o que você vê em mim, por exemplo, que pode ser melhor. Você abre um caminho, ao invés de julgar a outra pessoa, você pede para que ela lhe avalie, você com muita honestidade. Eu acho que eu posso mudar. E às vezes, por seu próprio exemplo de humildade corajosa, você ajuda a também mudar o seu jeito de ser. Muito mais você pode aprender, esteja conosco nas igrejas ecumênicas da Religião Divina, aos sábados, às 16 horas, aos domingos, às 9h45 da manhã. Irmão Damásio, a última pergunta vem de São Luís, no Maranhão, do Luiz Moreira. Como ajudar alguém quando você não concorda com a forma como ela age? Como ter amor para ajudar a resolver um problema que você discorda das escolhas que são feitas? Meu irmão Luiz Moreira, muito obrigado a você e todos de São Luís, no Maranhão. O gosto, as preferências, cada um tem os seus. Por exemplo, a irmã Franciele está de rosa, a irmã Ellen está de amarelo, eu estou de azul. Pode ser que essas não sejam as nossas cores preferidas, mas se forem, qual é melhor? Qual jeito é melhor? Nós não podemos dizer, porque cada um tem o seu. Então a gente precisa respeitar as outras pessoas. O grande ponto é saber se aquela atitude, aquele comportamento é certo ou errado aos olhos de Deus e não aos olhos do Emerson Damásio, que é falível. Deus não. E aí, quando a gente ressignifica o olhar com o amor do Cristo, a gente passa a ter um pouco mais de fraternidade e de também de se permitir. Será que o jeito que a pessoa está agindo não pode ser melhor do que aquele que eu acho que seria? Na página O Amor é o Elo Achado, do livro Tesouros da Alma, obra do escritor Paiva Neto, que eu convido você a tê-la e ler. Ele vai discorrer sobre as características do amor. Não teremos tempo de ler toda a página, mas alguns pontos que ele vai dizer. Primeiro que o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Ele diz que o amor não pede para si mesmo. Ele diz que o amor oferece auxílio para o desamparado mesmo quando ele não suplica. O amor, ele é tão extraordinário porque ele não quer moldar a pessoa do jeito que a gente quer, mas tentar ajudar a pessoa a partir daquilo que é melhor para ela, segundo a vontade de Deus. Então o amor, ele não coage, diz o irmão Paiva nesta página. Você tem que ser assim, eu não concordo com o seu jeito. Isso não é amor, é qualquer outra coisa. Mas se a pessoa está errando, até com fraternidade, o amor nos ensina a dizer, esse caminho, será que é o melhor? Já pensou nas consequências dele? Ao invés de você apontar para essa pessoa que não é correto, é fazê-la refletir sobre as consequências desse comportamento. Quer saber mais? Leia esta obra, Tesouros da Alma. Amazon.com você adquire ou também clubeculturadepaz.com.br. Muito obrigada, irmão. Emerson Damásio, ministro pregador da religião do Terceiro Milênio, esteve com a gente hoje aqui, nos trazendo os esclarecimentos da religião divina no momento Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Para saber mais, temos aí o canal da Religião Divina no YouTube, o próprio portal religiãodedeus.org e outras informações também pelo WhatsApp 99603-1330. Encerramos assim então esse momento com a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.